Boa tarde. Boa tarde a esta segunda-feira do mês de outubro, outubro rosa. Você mulher ou você companheiro de mulher ou companheira de mulher também. Nós mulheres, né, precisamos estar cuidando de exames básicos importantíssimos para a nossa saúde, como exame preventivo, como mamografias, autoexame, né, o exame de toque nas mamas, cada vez mais importante. Portanto, seja bem-vinda segunda-feira, dia 17 de outubro. Muito bem-vindas as pessoas aqui presentes comigo. Estou enviando uns aviãozinhos para convidar as pessoas distraídas, né? Que estão à espera de uma live bacana, porque essa live que é feita aqui, né, no Libélula Constelação, diariamente, uma live curta, a gente acaba formando uma egrégora, né? Porque as pessoas que vêm para a live são pessoas tão especiais e que convidam outras tão especiais também. Então, fica aqui então esse convite maravilhoso para você que está vendo agora o convite. Venha para a live com a gente, convide mais pessoas e a gente pode deixar essa sala recheada de pessoas muito bacanas. Mara Terapeuta, muito boa tarde. Enviou seus aviãozinhos, Mara? Vamos enviar os aviãozinhos e convidar as pessoas, né, para que elas possam estar aqui com a gente. E Eliane também está aqui. Eliane Cantão. Eliane, você é de Brasília? Porque aqui em Brasília, não sei se só em Brasília, mas em Brasília tinha uma loja chamada Cantão e eu amava as roupas de lá. Muito bem, então, pessoas queridas, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos para você que assiste agora e para você que vai assistir depois também, né? Bom, esta é uma live da série Para que o Amor Dê Certo, que é o PAC 3. Nós já fizemos duas turmas, já tivemos duas turmas e já estamos agora com a terceira turma que começa quarta-feira. Dá tempo de você entrar ainda. Se você se despertou no seu coração, se tocou no seu coração a importância de entrar, fazer parte dessa egrégora de estudos desse livro, que eu vou mostrar mais uma vez aqui a capinha dele, né? Ele tá descoladinho de tanto que eu mexo nele, que leio, né? E é esse aqui, Para que o Amor Dê Certo, Bert Hellinger. É um livro que não é de autoria dele, mas ele ele foi organizado pelo Johannes Neuhauser. Eu acredito que é assim que pronuncia o alemão dele, né? Ele é formado em psicoterapia sistêmica e é diretor de cinema. Então ele acompanhou o Bert Hellinger nesse trabalho que o Bert Hellinger fez com casais. É um trabalho terapêutico com casais. Muito bacana, sabe? Então ele traz itens, traz capítulos nesse livro e um deles é esse que eu vou falar hoje, né? Da grandeza da sexualidade. E se você me viu no Rios, e se você não viu, eu repito aqui agora o que eu falei. Seja muito bem-vinda, Elis Braga. Bem-vinda. O que eu coloquei no Rios, e repito aqui agora, e que é o que a Sistêmica nos traz sabe aquela balada que você foi, que eu fui também, muito bacana, e tava quente o negócio, né? Bebidinha aqui, bebidinha ali, e a gente vai e se sente atraída ou atraído por alguém que tá ali. Tem uma química, né? Que rola entre aquelas duas pessoas. E aquelas duas pessoas, inocentemente, se beijam, se abraçam, ficam juntas, e acaba que a noite avança e o casal vai ter um encontro mais íntimo, um encontro sexual. Neste momento, o vínculo é formado. Tem uma cliente minha que falou assim, botou a mão na cabeça e disse, meu Deus, mas é sério isso mesmo, Carla? Você pode não acreditar, você não é obrigada a acreditar nisso, né? Mas é porque a sistêmica das constelações familiares, ela, para mim, ela cada vez faz mais sentido.
sabe? Então, quando eu leio, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo as ordens do amor, trazido por Bert Hellinger, e nesse sentido aqui do encontro casual ou não, em que nós tivemos sexo com alguém, formou-se um vínculo. E aí essa minha cliente falou, e agora o que eu faço então com isso? E aí é o que esse livro aqui nos traz, nos ajuda a não carregar isso como um fardo, né? Essas pessoas com quem a gente teve um encontro casual e que acabou ficando mais íntimo e acabou tendo a relação sexual. O que é que a gente pode fazer? É o que a gente estuda nesse encontro, nesse estudo do livro do PAC. Ali a gente conversa, debate bastante sobre esse sentido que tudo isso tem, né? Então aqui no livro, que eu estou com ele aqui com a página aberta, olha, é a página 23, você encontra esse livro em PDF. Só que ele não está completo em PDF. Ficam faltando algumas páginas. Mas se você for lá no Google e procurar, o livro em PDF, até você encontra. E quem sabe você fica estimulada para poder vir estudar com a gente, né? Então, uma das coisas que ele fala aqui nessa página 23, em que o nome é A Grandeza da Sexualidade, é que através da consumação do amor, a consumação do amor para o Bert Hellinger na visão sistêmica é esse ato sexual, né? Cria-se entre o homem e a mulher, ou entre o casal, um vínculo profundo. Gente, é um vínculo mais profundo do que a gente imagina, sabe? Por muito tempo, ao menos eu, né, sou de uma geração, eu nasci no ano de 64, o ano do golpe. Durante muito tempo na minha geração, eu entendi e aprendi que sexo casual não deu nada. Deu. Porque naquele momento, vamos pensar assim, ó, naquele momento em que o sexo aconteceu, né, teve um desejo de ambas as partes, certo? Se teve um desejo, teve um sentimento forte. E se teve esse sentimento forte e houve penetração, ou mesmo não havendo a penetração, mas principalmente se houve a penetração, mas às vezes também acontece sexo entre dois sexos, né? Duas pessoas do mesmo sexo. Aquele momento ali é uma energia tão bonita que acontece ali, é uma energia tão forte que forma-se um vínculo. E mais, pasmem, aqui para baixo, nas linhas abaixo, o Bert Hellinger nos afirma que, eu vou ler aqui esse trecho, ele diz aqui assim, ó, perdi, não, tá bem aqui, esse vínculo, ele é indissolúvel, mas não por causa do matrimônio, não é porque você foi lá e colocou uma aliança no dedo que aí o vínculo fica indissolúvel, não. Como eu falei desde o início, às vezes foi um encontro casual. Às vezes a gente esbarrou com a pessoa na escada do shopping. Sei lá, né? E aí deu uma liga ali e trocou o telefone e aí acabou tendo uma relação mais íntima. Então, ali formou-se um vínculo indissolúvel. Ele continua aqui, que não por causa do matrimônio e senão pela consumação do amor. Vou continuar. Até em caso de incestos e estupro. Duro ouvir isso, né? Mas até em caso de incestos ou estupro, origina-se frequentemente esse vínculo. Isso diz algo sobre a grandeza da sexualidade. Bom, aí vem todo o restante que eu convido, eu estou estimulando a você a vir fazer parte dessa turma que começa agora, dia 19, quarta-feira, às 8 horas da noite. Gente, vamos lá, vamos pensar junto, né? Vamos pensar assim no ser humano, lá no século XV, século XVI, ou até século XVII. Principalmente os homens, porque o sexo, esse desejo sexual, ele é inerente ao ser humano. Na verdade, aos mamíferos, né? É uma coisa
um desejo muito forte, é muito grande. Eu não sou biólogo, eu não sei falar sobre os ovíparos, sobre se rola entre os pássaros desejo sexual, mas entre os mamíferos rola, existe. Eu tenho 2 pets, um deles está aqui dormindo atrás de mim. Quando lá no século XVII ou no século XVI, era tão forte que os homens pegavam as mulheres no meio da rua para transar com elas, para fazer sexo, contra a vontade delas, porque não existia a lei do Estado. A lei do Estado, ela veio a partir do final do século XVII, início do XVIII, ou final do século XVIII para o início do século XIX. E aí então o Estado, criou-se o Estado, e o Estado então passou a determinar leis. Essas leis, nessas leis foi então criado então o matrimônio, o casamento. Para quê? Para que houvesse uma organização melhor da sociedade, porque a coisa estava assim muito solta, era muito solto, né? O sexo era uma coisa muito solta. Então, nós somos mamíferos, nós temos desejos sexuais. Só que nós, seres humanos, temos uma coisa chamada razão, né? E esse racional nosso nos impede, nos coloca dentro de leis, de regras, né? Então, se eu, por exemplo, tenho um relacionamento com uma pessoa, o que me impede de ir lá e ter relação sexual com outra? A moral. É a moral que me impede. Mas o meu instinto continua lá. E se der uma bobeirazinha e eu não conseguir me segurar, se eu tiver uma oportunidade com aquela pessoa com quem eu tive uma atração sexual muito forte, eu vou lá e transo com ela. Por favor, use preservativo. Nesse momento, em qualquer momento que houve o sexo, é formado o vínculo. E a gente carrega o vínculo para sempre. Tem um exercício muito bacana aqui nesse livro, que inclusive durante os nossos encontros eu faço ao final de cada encontro um exercício sistêmico ou uma mini constelação familiar. E aí, o que é que a gente pode fazer com todas essas pessoas com quem a gente teve? Né? Essa minha cliente mesmo, ela diz assim, nossa, Carla, mas foi tanta gente que eu nem lembro do rosto das pessoas, né? E tudo bem, tá tudo certo também. Não, vamos guardar os chicotes, lembra que eu gosto de falar isso aqui nas lives? Vamos guardar os chicotes. A gente não precisa ficar se chicoteando, oh meu Deus, oh agora, oh Deus, oh céus, né? Aquele personagemzinho do desenho. Não vou ficar me chicoteando, mas eu posso fazer um exercício sistêmico em que eu vá conseguir me libertando desses vínculos, mas eles vão continuar no meu sistema familiar. Estas pessoas passam a fazer parte. Ai, como é complexo tudo isso, né? Tudo isso que o Bert Hellinger nos traz, que ele traz um novo paradigma para a gente, ele traz um novo olhar para a gente. Tudo o que ele nos traz faz a gente repensar em tanta coisa na nossa vida, né? E às vezes você está tendo um relacionamento hoje com uma pessoa, com alguém, que ela está meio truncada, está meio travada, talvez seja porque você esteja ainda vinculada ou vinculado a alguém do passado com quem você teve relação mais íntima, né? Seria a relação sexual. Às vezes sim, mas é numa constelação familiar que a gente abre e consegue identificar isso. No entanto, o que o Bert Hellinger traz para a gente? Quando ele diz assim que, inclusive, num caso de incesto ou de estupro, o vínculo é formado e isso é dolorido de ouvir. Quando eu escutei isso no meu grupo de formação em constelação familiar, lá em início de 2019, gente, eu tremia na cadeira, né? Como eu não aceitava, até que eu passei a aprofundar comigo, igual quando a gente faz uma faculdade, né? Eu fiz a minha faculdade de filosofia, eu aprofundava mesmo, era depois. Ou quando eu comecei a dar as aulas, é que eu aprofundei mais. Então, esse tema, né, a grandeza da sexualidade, é que ele afirma que, nesse sentido, o sexo ele é maior do que o amor.
o sexo é maior do que o amor, no sentido de quê? De que a gente forma um vínculo com a outra pessoa porque a gente teve essa mistura de energia, a gente se entregou. Aí você pode estar me perguntando, né, agora, mas Carla, inclusive no estupro, houve ali essa troca energética forte, né? Houve essa relação sexual forte. E o que eu faço então no caso do estupro, Carla? A mesma coisa, o exercício sistêmico de não é fácil, não é fácil, não é fácil, nada fácil. Ninguém está dizendo aqui que a pessoa que estupra não deve pagar pelo ato feito, né? Mas o que nós que passamos por isso, eu, graças a Deus, eu não passei, mas na minha família tiveram pessoas que passaram. Se existe a pessoa que passou por isso, ela precisa definitivamente internalizar o abusador ou a abusadora, né? Porque existem mulheres também que fazem isso com crianças. Mas internalizar esta pessoa que cometeu isso como alguém em evolução. E você estava ali e foi atraída por essa pessoa. Pelo qual motivo? Aí é a constelação familiar que vai nos mostrar qual é a lealdade, né? Que a gente de repente tem com o nosso sistema familiar que nos faz atrair para esse tipo de situação. Sem julgamento, sempre. Não temos que julgar nada e nem ninguém. Mas o que esse livro traz nesse capítulo é isso, né? A grandeza da sexualidade no sentido de que ela é muito mais forte do que o amor, né? Agora, teve um filme que eu assisti em que o rapaz, muito apaixonado pela esposa, muito apaixonado, mas ele teve uma oportunidade de encontrar, ele se esbarrou, uma mocinha jovem, linda, maravilhosa, e ele se envolveu com ela, mesmo amando a esposa. Isso quer dizer que ele ama menos a esposa? Não quer dizer que ele ama menos a esposa, mas esse instinto sexual, ele é maior. Ele é muito maior. E aí por isso que o Bert fala, né? A grandeza da sexualidade. A grandeza da sexualidade não no sentido de que é melhor, mas de que é maior do que o amor. É maior, não é melhor, né? Não é melhor, mas é grande. Eu tenho 2 pets em casa. Uma gatinha, a Guiara, toda branquinha, e o Lanches, todo pretinho. De vez em quando a Guiara passeia por aqui e aparece nas lives. Os 2 são castrados. E porque são castrados, eles são calmos. Não querem sair de casa, não querem fugir de casa, né? Porque os gatos, eles fogem quando eles não estão castrados. Castrado acalma um animal. Mas nós, seres humanos, não somos castrados, né? Nós nos mantivemos aqui, a gente está aqui vivo e viva. Mas e o que é que vai fazer com que eu me vincule a outra pessoa? É o ato sexual, mesmo. Um vínculo eterno é o ato sexual. E é claro que, e o Bert fala aqui nessa página do livro, é claro que aquela consumação do amor, ou em que há desejo das 2 partes, em que um olha nos olhos um do outro, no olho um do outro, e que se desejam mutuamente, aí é muito mais forte. Aí é indissolúvel mesmo, né? Mas a live de hoje é para, assim, além de fomentar você para vir fazer parte da turma que começa quarta-feira, mas para trazer para a gente, puxar o tapete, como me puxa de vez em quando, né? Esse tal de Bert Hellinger, mas trazer um novo paradigma para esses relacionamentos que a gente tem, né? Eu fui jovem também. Eu já fui jovem, eu também já fui para as baladas. Eu também já transei com as pessoas, porque a atração sexual era muito forte. Mas eu era tão jovem.
Eu não tinha essa consciência sistêmica. E talvez se eu tivesse, eu não teria evoluído o tanto que eu acho que eu já consigo evoluir hoje, entende? Então isso é tão, como se diz por aí, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente é que tem em sofrer. Mas voltando ao que eu falei ali há 10 minutos, às vezes o teu relacionamento ou você não consegue avançar para um relacionamento disponível para você porque você ainda está presa ou preso nessas transas casuais que você teve. Ou aquele casinho ali que durou 1 mês, 2 meses, né? Às vezes isso acontece. A Mara pergunta aqui assim, Mara terapeuta, aliás é com ela que você faz as inscrições. Quais as consequências do vínculo na vida prática? Ui, 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 Mara. A pergunta podia ser mais fácil, peraí. Tomando um chamate com limão maravilhoso, geladinho. Mas a sua pergunta é ótima, Mara. Quais as consequências desse vínculo na vida prática? Várias, né? Por quê? Se eu estou vinculada a essa quantidade de homens ou de mulheres com quem eu tive relação sexual, isso pode comprometer a minha harmonia, sabe? Pode comprometer a minha harmonia enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto homem. Desequilibrando essa harmonia, desequilibrando os chakras, desde o chakra base até o chakra coronário, desequilibrando isso, desequilibra todo o resto das outras coisas todas, né? A financeira, a profissional e principalmente a de relacionamento harmonioso. É regra? Acontece com todo mundo? Não. Isso vai depender muito do nosso emaranhado com a lealdade do nosso sistema. Com quem que a gente está em lealdade? Com que dor nós estamos em lealdade? Né? Eu tive uma amiga há muitos anos em que ela fez 9 abortos de 9 homens diferentes. Trouxe muitas consequências para a vida dela. Não vou falar aqui como que foi a morte dela, mas trouxe muitas consequências, né? Então ali era nítido que não havia uma felicidade mesmo grande com aquele atual marido dela. E é um julgamento que eu estou fazendo? Talvez seja, mas só confirma os estudos que eu faço da lei sistêmica. Os estudos que eu faço da lei sistêmica trazidas pela constelação familiar. Entendem? Então é isso, amores e amoras. Darli Santos, seja muito bem-vinda. A Mara traz aqui, ela escreveu aqui em cima, né? Se fizer sentido no seu coração, faça a sua inscrição para a 3ª turma do Estudos Sistêmicos. Começa agora, quarta-feira, às 8 horas da noite. Você pode procurar pela Mara, terapeuta, Mara _ terapeuta _ tem 2 underlines, ou você pode ir no meu direct aqui do Instagram, procurar por mim, ou clica na minha bio, que lá você consegue falar comigo diretamente pelo WhatsApp. Ok? Os encontros são pela plataforma do Meet, e esses encontros ficam gravados, e eu envio para o grupo de WhatsApp que é formado. Tá bom, então? Um excelente dia para todo mundo. E hoje à noite eu tenho encontro com a turma do EFIVES. O EFIVES, que é Educação para Filhos e Filhas na Visão Sistêmica. Então, encontro você quarta-feira na nossa 3ª turma do PAC. Um beijo grande, coraçãozinho e até amanhã para a nossa live diária.